Nós vamos estudar nessa noite, irmãos, algo muito importante sobre a oração. Nós temos vivido um tempo onde nós temos juntos orado ao Senhor, e eu quero falar com os irmãos hoje quando nossa oração ela é ineficaz, quando não adianta orar, quando a gente ora e nada muda. Por que isso acontece? E eu quero meditar com você nessa noite. Por isso, convido você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 21. E o versículo de número 22, nós faremos a leitura. Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 22. Quem achou, diga amém. A palavra nos diz assim: e tudo o que pedires na oração crendo, recebereis. Vamos repetir todo mundo junto? Vamos lá? 1, 2, 3 e tudo que pedires na oração crendo, o recebereis. Oremos ao Senhor, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, mais uma vez estamos reunidos para a glória do Teu nome. A igreja é reunida, o Teu corpo, Senhor. Cada irmão com sua dificuldade para chegar, mas chegou. Lutamos para chegar até aqui, o Senhor nos abençoou. Os irmãos que não puderam por causa do trabalho, os irmãos que estão no hospital, os irmãos que estão fazendo algum tipo de exame e que não puderam estar aqui conosco, visite cada um deles neste momento nos seus lares. Aqueles que acompanham de casa, também oramos ao Senhor, que seja, Senhor, qualquer lugar que ele esteja vendo este vídeo, que ele possa ser edificado ali onde ele está. Então fica conosco e nos ajuda, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor, glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre a oração. Nós temos feito muitos propósitos de oração. Os irmãos sabem que os obreiros estão no propósito de oração de 40 dias juntos. Tem sido maravilhoso, tem sido edificante. As irmãs estão aqui todas as segundas-feiras orando. Você ora na sua casa. E o texto que nós acabamos de ler diz uma coisa muito importante. Ele diz de forma muito categórica que tudo que nós pedimos a Deus na oração crendo, nós receberemos. Muitas vezes nós temos ignorado a oração, meus irmãos. Muitas vezes eu e você não estamos mais orando. Alguns acham que a oração não resolve nada. Você que está aqui talvez tenha frustração com a sua própria oração, porque você já está orando há algum tempo e nada acontece. E por isso nós temos sido negligentes com a oração. Quantos de nós não oramos em casa? Não temos um tempo de oração. Quantos de nós não paramos o nosso dia, dobramos os joelhos e falamos: agora é o momento de falar com o Senhor? Temos essa dificuldade. A cada dia que se passa, se encontra menos pessoas querendo oração. O culto, escute, o que seria a oração? Falar com Deus. O culto que mais as pessoas evitam participar é o culto da oração. Quando você faz um culto de oração, poucas pessoas vêm até o culto. Basta você vir uma segunda-feira e você verá que tem muitos espaços vazios. Em qualquer parte do mundo, as pessoas estão orando menos. Você em casa, faça um juízo de si mesmo. Quanto tempo eu passo do meu dia em oração, falando com Deus? Quanto tempo é dedicado a Ele, irmãos? Eu não digo que você não ore andando, mas aquele tempo exclusivo. Pense comigo, você quer falar comigo, fala: pastor, eu quero falar com o senhor. E eu falo para você: vem comigo. Não, mas eu preciso falar com o senhor coisa séria. Não, me acompanha. Eu não consigo parar para te falar com você. Você vai gostar disso? Sabe, puxa vida, pedi para conversar com o pastor, ele não dedicou 1 minuto, ele não ficou parado. Mas nós fazemos isso com Deus. Nós vamos, acordamos correndo, escovamos os dentes, obrigado, Senhor, por esse dia. Entramos dentro de ônibus, quem vai no ônibus, balançando e falando: glória a Deus, Senhor, que dia difícil. Estamos no carro, mas não paramos, não dediquemos um tempo. Não acordamos mais cedo para falar com Deus. Não fomos dormir mais tarde para falar com Deus. E isso tem sido um grande problema para os dias atuais. E as pessoas têm usado esse versículo que nós lemos de forma errada.
Muitas pessoas usam esse versículo e dizem: meu irmão, pede o que você quiser, que você vai receber. Está escrito. Só que eles se atentam só no resultado. Só que o próprio versículo diz que existe uma obrigação. Só que ninguém olha a obrigação, olha o resultado. Eu vou receber tudo que eu quero. Então eles pulam, eles vão ler e falam assim: tudo que você pedir, você receberá. Irmãos, é glória demais. Só que dentro do texto vai ter uma coisa chamada vírgula. Tudo que pedires na oração, vírgula, para um pouquinho, respira, crendo, recebereis. Isso nos traz a ideia de crer. E qual é a característica de uma pessoa que crê em Deus? Qual é a característica de alguém que crê em Deus? Nós precisamos meditar nisso. Porque a oração que recebe tudo que pede é a oração que é feita através da fé. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo para nós lermos João, capítulo de número 1 e o versículo de número 12, aonde traz uma revelação do que acontece com quem crê. Qual é a qualificação que ele recebe por crer em Cristo Jesus? Primeiro capítulo de João, capítulo 1, versículo número 12. João 1, 12. Os irmãos acharam? Diz o texto bíblico: mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Todos nós, quando cremos, uma característica nós temos: nós somos filhos de Deus. E isso tem que você entender. Ser filho de Deus quer dizer que agora eu tenho comunhão com Deus. E o filho obedece o pai ou é o pai que obedece o filho? Quem manda na relação pai e filho? Quem é que tem a primazia? É o pai. Todo bom filho obedece o pai. Quando nós cremos em Cristo, nós se transformamos filhos de Deus. O que dá para nós entender que agora nós temos que obedecer ao nosso Senhor. Crer não é tão somente abrir a boca e dizer eu creio e está tudo ok. Crer é quando você entende que agora você tem um superior que define as tuas escolhas, que define os teus caminhos. Ontem eu falava com o irmão que ele falou: eu tomei uma decisão de a partir de agora fazer só o que Deus mandar. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque tem hora que você vai ter que ficar parado. Tem hora que você vai ter que ficar parado. Senhor, eu posso ir? Silêncio. Tem muita gente dizendo que quem cala, consente. Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é sim, sim e não, não. E que nós temos um Deus que responde. Então, se Deus ainda não respondeu você, fique no seu lugar. Se seu pai ainda não te respondeu, espere. Porque na hora certa Ele vai te dar uma direção. Então, a característica de quem crê é você ser um filho de Deus. E quando você é filho de Deus, você tem comunhão com Deus. Porque, irmãos, entenda uma coisa: você que está aqui, você que está em casa, esse negócio de ter relação com outra pessoa obrigado não existe. Deus não deseja que eu e você sejamos obrigados a amá-lo. Alguém consegue viver numa mesma casa com alguém que não ama? É impossível. É impossível. E a Bíblia vai dizer que já que eu agora creio, sou filho, eu vou ter uma característica. Abra sua Bíblia aí, João capítulo 14, quero ler para os irmãos. Quero ler o versículo 23 e o versículo de número 24, amém? Leamos esses versículos. Evangelho de João, capítulo de número 14 e o versículo de número 23 e 24, onde a palavra de Deus ela vai nos dizer: Jesus respondendo lhes disse: se alguém me ama, guardará a palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos morada nele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora,
a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus traz para nós aqui uma avaliação pessoal. Não está conseguindo guardar o mandamento? Não, pastor, não consigo guardar o mandamento. Não concordo muitas vezes com o mandamento. Eu ainda não consegui me relacionar com Deus em amor. Estou me relacionando com Deus em temor. Estou me relacionando com Deus em obrigação. Estou me relacionando com Deus pela religião. Estou me relacionando com Deus por causa do meu pai. Estou relacionando com Deus por causa do mover. Mas o texto diz que quem crê nele é filho dele. E o filho ama o pai. E aí Jesus diz: se você me amar, você vai guardar o que eu estou falando. Se você me amar, você vai conseguir guardar os meus mandamentos. Porque quem não me ama, não consegue. E aqui nós temos que olhar para nós e pensar: o meu relacionamento com Deus é de amor ou é de necessidade? Porque é horrível se relacionar com alguém que só quer de você quando precisa. Nenhum de nós aqui vai gostar disso. Quantas pessoas andam por aí? Quantas frases de efeito tem nos status de muitas pessoas? Quando precisava era minha amiga, agora que está bem sumiu. Não é assim? Quando está bem não me procura, quando precisa eu sou a primeira. Por quê? Porque nós não gostamos que só nos procure para receber alguma coisa. Nós também queremos ter relacionamentos. E é isso que Jesus está dizendo aqui: quem não me ama não consegue guardar o meu mandamento, porque o meu mandamento só se guarda quem ama, quem tem prazer em mim. Está falando de comunhão, irmãos. João vai escrever na sua carta que os mandamentos de Deus não é pesado. Por quê? Porque ama. Vocês lembram que um dia eu contei aqui uma história sobre esse negócio de pesado? Um homem observava um rapaz, e todo dia aquele rapaz passava com um aleijado nas suas costas, todo dia. Um dia aquele homem chamou ele e disse: rapaz, você leva esse rapaz todo dia para a escola? Ele falou: levo todo dia. Ele falou: que peso, hein? Ele falou: não é peso não, é o meu irmão mais novo, e ele precisa de mim, e eu amo, e faço com muito amor. Quando existe amor, não existe peso. Quando existe amor, existe satisfação. E nós temos que nessa noite entender que uma qualidade de quem crê em Deus é ter comunhão com Deus. Uma qualidade de quem crê em Deus é amar a Deus. Uma qualidade de quem ama a Deus é guardar os seus mandamentos. Se você nesse momento, porque a palavra, nós não temos que pensar em ninguém, temos que pensar em nós. Isso daqui eu não estou conseguindo fazer ainda. Então eu ainda não estou tendo um relacionamento com Deus de amor. Estou tendo um relacionamento de medo. Tem gente que tem medo de se desviar, sabia disso? Escusa, tem uma tradução acontecendo, né? E eu estou veloz. Tem pessoas que têm medo de se desviar. Não, mas se eu sair da igreja, vai cair uma maldição sobre mim? Não, se eu não fizer, Deus vai... Irmãos, aprenda isso hoje. Deus deseja ter um relacionamento com você de amor. Enquanto você está aqui dentro por obrigação, enquanto você está aqui dentro por necessidade, enquanto você está aqui dentro tão somente pela cultura, tão somente pela doutrina, tão somente pelo pastor, tão somente por um amigo, tão somente por qualquer outra razão que não seja amar a Deus, nada muda na sua vida. E o Senhor nos chama nessa noite a crer nele, porque aquele que crê, ele vai receber uma capacidade vinda do alto. Tudo que pedires na oração, crendo, se prepara. É promessa de Deus. Só que a ênfase é sempre no receber, sendo que a ênfase tinha que ser crer. Abra sua Bíblia comigo, eu quero ler um texto. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesus vai falar uma coisa para um pai, que nós temos que meditar nisso hoje. Mais uma vez eu quero que você se lembre que é preciso crer. Acharam? E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo
Irmãos, não tem limite. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você tem noção que nós estamos muitas vezes sendo enganados? Se a característica de quem crê é ser filho de Deus, se quem é filho de Deus tem comunhão com Deus, se quem é filho de Deus ama a Deus, cumpre os seus mandamentos, muitas vezes nós estamos tendo decepção dentro da igreja por isso. Eu oro por orar, eu oro pela necessidade, eu não oro porque eu creio que eu vou receber, eu oro talvez porque é a única coisa que eu tenho que fazer. Quantos de nós tem um plano B para a oração? Eu vou orar aqui pelo, sei lá, vamos usar a família, eu vou orar aqui pelo meu marido, mas se não der certo eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou orar aqui pelo meu pai, se não der certo eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou orar aqui pelo meu filho, se não der certo eu já sei o que eu vou fazer. Plano B para a oração. É fé? Não é, né? Então eu quero dividir com os irmãos algumas coisas que acontecem que impedem que eu e você receba a resposta da oração. Estamos orando e nada acontece. E isso vai me desmotivando. Porque muitas vezes eu penso que o versículo diz que tudo que eu pedi eu recebo. Tem gente que nunca leu crer. Tem muita gente que não lê essa palavra e não medita nela. Crer fala de fé. Fé fala de certeza. E não é certeza do que está vendo. É certeza do que se deseja receber. Está vendo nada? É agora a hora de ter fé. Está vendo alguma coisa? Não precisa ter fé. Vai lá e faz. Ah, mas eu não estou vendo nada. É esse momento que Deus te chama e me chama para dizer: se você crer, tudo é possível que crer. Jesus chega a olhar para Marta e diz: Marta, eu já te disse. Se tu crês, tu verás a glória de Deus. Não, se eu não ver a glória, eu não vou. É o contrário, irmãos. Não inverte. Não põe o bolo, né, fora da forma, não. O bolo é dentro. Abra sua Bíblia comigo. A primeira coisa que eu coloquei aqui, que as orações não são respondidas: falta de arrependimento. Quero ler para os irmãos Evangelho de João, capítulo 9 e o versículo de número 31. Abra aí comigo. Por que minha oração não é respondida? Porque muitas vezes eu não me arrependi, eu não sou uma nova criatura, eu não estou me relacionando com Deus em verdade. Esse texto diz algo muito, é um texto gostoso de ler. Se você puder, convido você a ler ele 100% em casa, que ajuda muito. Mas esse texto fala de uma coisa importante. Acharam? Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Nós temos que entender o que está dizendo aqui: pecador é uma pessoa que sabe que está errado, mas continua no erro. Uma pessoa que sabe que aquele caminho é caminho de mal, mas permanece nele. E continua orando. E continua orando. Só que continua no caminho do mal. Deus não pode te responder. E aí você fala: mas Deus não é o poderoso? O pastor está doido, acabou de ler que tudo que eu pedi na oração crendo eu receberei. Mas aqui está dizendo que Deus não ouve pecador. Por exemplo, para você entender o que é pecador: se eu trabalho um dia por semana, das 10 da manhã às 11 da manhã, eu sou um trabalhador? Não. Por quê? Porque eu trabalho pouco. Um dia, 1 hora por semana. Quando você vê uma pessoa trabalhando de segunda a domingo, das 6 da manhã às 7 da noite, quando você vê que é uma necessidade, é uma escravidão quase, você vê: esse homem é um trabalhador. O trabalhador aqui se reconhece com alguém que tem contínua ação de pecado. A Bíblia vai dizer uma coisa que o salmista traz para nós, porque você vai falar assim: quer dizer que Deus não me escuta? E aí você tem que entender isso daqui. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 94.
o verso número 9. Salmo 94, verso 9. Acabei de ler que Deus não escuta, meu Deus, minha cabeça vai explodir. O pastor disse que tudo que eu pedi na oração crendo eu vou receber. Acabou de ler um versículo que diz que Deus não ouve a pecador, só que Ele ouve aquele que em qualquer canto, qualquer pessoa que se arrepender do seu pecado, qualquer um, não interessa o que você fez, não interessa o que aconteceu ontem, irmãos. Entenda uma coisa, o teu passado já está sujo, não fica tentando limpar não, só que olha para o teu futuro, está limpinho, não está? E o diabo trabalha como? Lembrando eu e você do nosso passado. Só que você tem que fazer uma estratégia. Quando o diabo trouxer o seu passado, você fala, é verdade, é sujo, é tudo errado. Aí você fala para ele, agora vamos comparar o nosso futuro. Glória a Jesus. Faz isso. Quando vir um filho do cão te encher a paciência e dizer para você, mas você foi aquilo, você fez aquilo, você fala, é verdade. Mas você pode dizer para ele, mas olha para amanhã, eu não fiz nada amanhã, e eu não vou fazer porque eu vou andar no caminho do Senhor. E se o diabo vier te acusar, você falou, diabo, desculpa, hein? Mas o meu futuro diz que tem um portão celestial me esperando para atravessar, e o que tem te esperando é um lago de fogo. Então não vem comparar passado não, porque o meu passado foi levado naquela cruz, e eu hoje sou nova criatura em Cristo Jesus. Nós temos que entender isso. E o salmista vai trazer uma pergunta para você e para mim. Salmo 94, verso 9. Aquele que fez o ouvido, ele não ouvirá? E o que formou os olhos, ele não verá? Entenda uma coisa aqui. Quando o texto diz que Deus não ouve a pecador, está dizendo que Ele não responderá o que você falou. Está dizendo que você não vai obter resposta porque você está praticando o pecado consciente. Irmãos, entenda uma coisa, o diabo tem enganado a gente com um negócio de amor, 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 não é isso? Faz o que quiser, a hora que quiser, e entenda, porque tem gente que está viajando na maionese. Não sei se c'è un'espressione in italiano che dice un viaggio nella maionese, non lo so se c'è un'espressione, non c'è. Alguém que está sempre com a testa em giro. Com a testa para le nuvem. Così. Entenda isso hoje. O texto vai dizer para mim e para você, a tua oração, ela não poderá ser respondida enquanto você estiver consciente que está errado e continua fazendo. E o salmista diz, e não pense não, que ele está vendo tudo, ele escuta tudo, só que ele deixou um princípio, que está lá em Isaías 59, abre aí sua Bíblia, Isaías 59, os versos de número 1 e 2. Isaías capítulo de número 59, versículos de número 1 e 2. Mais um versículo que nos deixa consciente que Deus está disposto a nos abençoar. Acharam? Eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, ou seus pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Muitas orações nossas não estão sendo respondidas, porque elas estão sendo feitas debaixo da nossa ação de pecado. E Deus não quer isso para nós. Avalie o seu coração nessa noite. Você está arrependido? Você se arrependeu do mal que fez? Porque a Bíblia garante que se eu e você se arrepender, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Não só perdoa não, irmão. Pega você e diz, está perdoado. Agora eu vou te purificar para que você seja útil na minha obra. Quando nós lemos Provérbios 28, 13,
Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Adianta eu confessar meu pecado? Adianta? E eu não mudar o caminho? Adianta eu dizer, eu matei, me perdoa, e eu ir matar de novo? Adianta dizer, eu sou um mentiroso, e quando eu saio da oração eu vou mentir? Entenda hoje, Deus quer que você mude a trajetória que você está seguindo, para que a sua oração seja ouvida. Crer é você fazer isso daqui, irmãos. Quantas pessoas não conseguem mais se arrepender porque acham que não tem perdão? O texto disse, todos aqueles que pedir crendo, receberão. Eu creio, se você não crê, convido você a crer. Os meus pecados foram todos perdoados por Jesus Cristo de Nazaré. A cruz do Calvário me garante que todas as vezes que eu vou ao trono da graça e digo, Pai, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho, mas me perdoa. Diz a Bíblia que ele diz, fica quieto porque você estava morto e reviveu. Vinde que vamos festejar. Entenda isso hoje. Outra situação que nós temos que entender, quando nossa oração ela não é respondida, quando falta sinceridade. Nós vivemos um tempo que esse negócio que está aqui na minha frente, esse culto online, desde que o YouTube começou a pagar por likes, compartilhamentos, todo vídeo inicia como? Olá galera, dê uma curtida no canal, toca o sininho, compartilha com seu amigo. Não é porque que ele quer que pessoas vejam, é porque quanto mais curtida e compartilhamento, tem faturamento. E quem não quer faturar no tempo que vivemos? E a oração muitas vezes se transformou, irmãos, em propaganda. Você chega numa igreja como a nossa, vai chegar aqui no púlpito, vai ter alguém com a mão levantada, com palavras inefáveis, ó eterno, eterno Deus, Deus de glória e majestoso. Alguém olha e diz, como é espiritual? Ou não é assim? Olhamos alguém em silêncio e falava, esse irmão não dá um glória. Mas vemos na Bíblia Jesus condenando, não o ato de orar na frente, não o ato de levantar as mãos, mas a hipocrisia de fazer isso somente para agradar alguém que está te olhando. A hipocrisia de ser alguma coisa só para que alguém olhe para você e diga, este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus. Quando não tem sinceridade, a tua oração ela não é respondida, e você tem que ser consciente disso. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 7, vamos ler? Evangelho de Mateus. Jesus vai dizer uma coisa aqui, irmãos, que nós temos que... Jesus está no Sermão do Monte, Jesus está ensinando os seus discípulos. Entenda uma coisa, quem está falando isso aqui é a maior autoridade da igreja, Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. E ele está dizendo o seguinte, no versículo 5 e 7. O versículo 5 ele diz assim, ó, capítulo 6, versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois que se comprazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Jesus vai dizer o seguinte, não seja hipócrita. Sabe qual é o hipócrita? É o que dobra o joelho dizendo, Senhor me perdoa, mas não perdoa o irmão. É o que dobra o joelho dizendo, eu amo, mas ele não ama o irmão.
É o que dobra o joelho falando: tu és meu Deus. Mas na hora de sair e ter atitudes conforme o Filho de Deus, ele não tem. E a palavra repreende não o ato de orar, mas o ato de orar para ser visto pelos homens. Essa é a recompensa. Quando você fizer alguma coisa para ser elogiado por alguém, essa é a sua recompensa. E Jesus diz uma coisa: e não useis de vãs repetições. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus. Meu filho, fala o que você quer. Porque nós achamos que a oração boa é a oração que dura 10 horas. Nós achamos que a oração boa é a oração que faz eu e você passar tempo cansando, fadigado. A oração boa é aquela que é feita de todo o teu coração. A oração boa é aquela que é feita com todo o teu coração. Entende isso nessa noite? E Jesus fala o seguinte: não pense que pelo muito falar serão ouvidos. Porque não tem gente que gosta disso? Como não tem uma oração objetiva, ele vai fazer um procedimento. Ó Pai eterno, Deus de glória, soberano Deus, Deus das luzes, Deus do universo, Criador, e vai. Por quê? Vai ter uma oração cumprida. Quem olhar vai falar assim: rapaz, você viu, irmão? Pegou 2 horas de oração, rompendo. Mas aquilo era só para que as pessoas vissem ele orar. Isso não tem resultado. Mas quando você tiver uma vida com Deus, disse um homem para Jesus: basta uma só palavra tua e o meu servo é curado. O problema é que a hipocrisia tem nos feito viver uma vida para as pessoas. Como eu falei desse negócio da câmera, queremos likes, curtidas, queremos compartilhamentos, queremos ser amados pelo povo. Mas a Bíblia nos convida a ser amado primeiramente por Deus. E se você amar a Deus, Ele te ama. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, Mateus capítulo 6. Vamos ler o versículo 6 e 8. Está aí já, né? Você está com a Bíblia aberta? Jesus vai nos dizer uma coisa que a gente não tem feito mais. Mas ele repreendeu. Ele falou: ó, não ora assim, e vai ensinar nós a orar. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto. Mas pastor, no meu quarto não tem ninguém me vendo. Ninguém vai me elogiar. Ninguém vai me ver cheio do Espírito. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto, ele te recompensará. Versículo de número 8: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai, glória a Deus, meus irmãos, isso é maravilhoso, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vós lhe pedires. Tem uma diferença aqui na nossa oração. Quando você chega, mas não na frente dos outros, isso aqui mostra falta de fé. Quando você não vai ao seu canto de oração, porque existe o show, não é isso? Infelizmente existe o show. Queremos fazer o show para que alguém seja dizendo: esse lugar é cheio de glória. Mas por que ninguém está sendo transformado? Se é cheio de glória, por que ninguém está amando? Se é cheio de glória, por que ninguém está perdoando? Se é cheio de glória, por que ninguém está se santificando? Porque é um show. O show é assim. Fazemos um momento alegre, mas a oração faz uma vida transformada. Aleluia. E Jesus fala: começa a orar na tua casa, começa a orar lá no teu canto, na tua casa. Glória a Jesus. Quantos pais foram atrapalhados na oração pelo filho? Talvez nunca, porque nunca oraram dentro de casa. Comece a orar dentro de casa. Comece a orar, porque isso mostra sinceridade.
Isso mostra que você crê que Ele está em todas as partes. Isso mostra que você crê que Deus é o dono de todos os espaços dessa terra. E não importa onde você esteja, quando você clamar, Ele vai te ouvir. Quando lemos do livro de Jonas, Jonas diz uma coisa: quando eu estava no inferno, eu clamei. E Ele me ouviu. E eu fui para lá por causa da minha teimosia. Eu fui para lá por causa da minha rebeldia. Mas o Deus que é rico em misericórdia, quando eu clamei, eu estava no inferno, Ele foi lá e me tirou do inferno. Quantos de nós aqui já estivemos no lugar ruim, dia ruim, mas nós não estávamos na frente de ninguém. Mas quando nós fechamos o olho e dizemos: Senhor, eis-me aqui, perdoa o meu pecado, o Espírito Santo veio e te tirou e me tirou, e nós podemos estar aqui nessa noite. A falta de sinceridade, ela vai interromper as nossas orações. Outra razão porque nossas orações não são ouvidas, porque nós estamos jogando tudo para a oração muitas vezes. Em português tem sentido, em italiano não. Preghiera, em português diz oração. Ora em português é preghiera. São, que seria ação de fazer alguma coisa. Então, você tem que orar, mas também tem que agir. E a Bíblia vai nos mostrar que muitas vezes a nossa oração, ela não é respondida porque não precisa Deus. É você que tem que começar a agir. Irmão, se você tem algo a tratar com alguém, vai tratar, não fica orando não. Se você precisa resolver algum problema, não fica orando não, vai lá resolver. Deus te deu capacidade, Deus te deu sabedoria, Deus te deu inteligência. Abra sua Bíblia comigo para você ver Jesus mandando um homem sair da oração. Deus falando: sai dessa oração, vai tomar posição. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Nós vamos encontrar Josué, capítulo de número 7. Quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 6. Veja que muitas vezes nós não estamos recebendo, porque não era para estar orando, irmãos. Era para estar agindo, e muitas vezes nós estamos de joelhos. Acharam? Josué, capítulo de número 7, a partir do versículo 6. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou ainda, diga: me espera, pastor. Josué, capítulo de número 7, o versículo de número 6 em diante. A palavra nos diz assim: então Josué rasgou as vestes e prostrou-se sobre o seu rosto. Olha aqui para mim agora, vamos ler com entendimento, que às vezes a gente lê e não está vendo. Josué rasgou as suas vestes e colocou-se sobre os seus rostos. Como que é isso? Dobra os joelhos e coloca sobre o seu rosto. Vamos lá, continuar. Perante a arca do Senhor, até a tarde. Estava lá Josué orando, irmão. Está orando. Até a tarde. Ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. O que é deitar pó sobre as suas cabeças, irmãos? É colocar a cabeça no chão mesmo. Esse homem está fazendo alguma coisa. Ele está diante da arca, diante da presença de Deus. Até a tarde, há tempo na oração. Aí o que ele está pedindo na oração? Versículo 7. E disse Josué: Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomara nós contentáramos como ficarmos da além do Jordão? Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome?
Versículo 10. Ele está lá orando, irmão, cheio de razão. Agora vai falar quem tem poder. Olha, escuta isso aqui. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Aleluia. Levanta-te. Porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Irmão, isso aqui é... O camarada está muito tempo de joelho orando, cheio de razão. Deus, mas por que, meu Deus? Se tu fizer na minha vida, vai ser um grande testemunho. A gente pensa que Deus não é glorificado. A gente pensa que se Deus fizer na minha vida, Ele vai ser glorificado. Irmãos, Ele já é glorificado. Aleluia. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Aleluia. Josué está lá orando. Aí chega Deus. Senhor. Levanta. O que você está fazendo aqui orando? Escuta. Isso daqui é muito bom. Israel pecou. E até transgrediram o meu conserto, que eles tinham ordenado, que lhes tinha ordenado. E até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema no meio de vós. Levanta-te, santifica o teu povo. Irmãos, olha isso aqui, irmãos. Olha o que Deus está falando para um homem que estava orando. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Sabe o que ele está falando aqui? Olha o que ele está falando aqui para mim e para você. Para de orar um pouco, se santifica. Aleluia. Glória a Jesus. Para de orar, tira a mentira da tua vida. Para de orar, tira o pecado do teu dia a dia. Glória a Jesus. Por que você está aqui orando? O que está atrapalhando você não é falta de oração, é pecado dentro de você. E ele vai dizer: Josué, para de ficar aqui orando, levanta, meu filho, vá santificar o povo, vá dizer: tira o pecado do nosso meio. Aleluia. Glória a Jesus. Quantas vezes nós estamos assim, escondendo o pecado, e cheio de razão com Deus? Mas Senhor, se o Senhor abrir essa porta, eu vou dar um grande testemunho. Se santifique, que o seu testemunho é maior. Se santifique, que o seu testemunho é maior. Glória a Jesus. Não há testemunho maior do que um homem e uma mulher santificados. Glória a Jesus. Só que o mundo disse que testemunho é dinheiro. O testemunho é você ganhar na loteria. O testemunho é comprar casa. Não. O testemunho é dizer: o mundo todo está indo na imoralidade, mas eu estou indo na santidade. O mundo todo está indo para onde não deve, mas eu estou indo para o lugar que deve. Aonde é o lugar? É na presença do Altíssimo. E aonde está essa presença? Dentro do teu quarto, quando você fecha a porta e ora ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Começa a agir. Aleluia. Para de falar. A palavra é direcionada. O Espírito Santo direciona para nós é o seguinte: levanta dessa oração, vai se santificar, vai buscar paz, vai buscar vida. Aleluia. Um dia Moisés vai orar, né? Êxodo, capítulo de número 14, versículo 1. Abre aí para você ver. Josué aprendeu bem, só que não tinha visto o detalhe do conselho de Deus para Josué. Êxodo capítulo 14, e o verso 1. Não, mas é 13, 14. Não
Não é nem o 13 nem o 14, espera aí. É o 14, 15, perdão. Êxodo 14, 15. Acharam? Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Por que você está orando? Fala para o povo que macho. Aleluia. Irmãos, Glória a Deus. começa com uma atitude nessa noite. Aleluia. Se levanta e vai buscar. Se levanta e vai trabalhar. Se levanta e vai com coragem. Porque quem está contigo é Deus. E muitas vezes nós estamos parados, sem agir, dizendo: eu estou orando. Meu filho, isso aí é com você. Eu já te capacitei, é com você. Levanta hoje e santifica. Mas Deus, meu Deus, o que você está me clamando? Continua. O milagre não está hoje, está amanhã. Você tem que chegar lá, continua andando. Muitas vezes nós não estamos entendendo o que Deus quer de nós. Mas o texto diz que todo aquele que ora crendo vai receber. Mas tem coisas que você tem que começar a fazer. Quantos irmãos estão 10, 15 anos? E aí, conseguiu? Não, estou orando, irmão. Pelo amor de Deus, irmãos. Levanta um pouquinho também. Santifica a tua vida. Se Deus já falou para você andar, vai embora. Pastor, mas você não está vendo que na frente tem um mar? Fica tranquilo. Se chegar lá, não se abrir, você passa por cima. Aleluia. O profeta chega a dizer: quando passares pelo fogo, ele não te queima. Quando passares pelas águas, elas não te afogam. Por quê? Porque quem está te guiando é Deus. Quem está te direcionando é Deus. Aleluia. Mas nós estamos na oração e Deus manda e você ter atitude. Tenha atitude nessa noite. Nós temos também algumas dificuldades de entender algumas coisas. E uma coisa que eu coloquei aqui, que a nossa oração não é atendida quando nós oramos contra a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos orando contra a vontade de Deus. E aí, irmãos, trava tudo. Abra sua Bíblia comigo, por favor. 1 João capítulo 5, versículo 14. Graças a Deus o verão está chegando, hein, irmãos? Já estou sentindo um pouco dele hoje aqui, viu? Glória a Deus. 1 João capítulo de número 5 e o versículo de número 14. Quem achou, diga amém. E esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aleluia. O problema é que estamos fazendo orações contra a vontade de Deus. Tem gente que diz o seguinte: põe Deus na parede. Determina, peraí, não funciona assim. Determina o que, rapaz? Você manda o seu chefe determinar alguma coisa lá na firma, lá? Chega na sua firma amanhã e faz um teste. Eu determino um salário maior. Eu determino uma carga horária menor. Ele vai falar: vai trabalhar lá. Aí a gente quer chegar diante de Deus, Criador dos céus e da terra, e dizer para Ele que nós estamos determinando, irmãos. Está na hora de tomar posicionamento. Está na hora de ter comprometimento com o que a gente está fazendo. Se você ler isso aqui e não entender que isso daqui é importante, você pode ter vontade. Não é pecado ter vontade, irmãos. A Bíblia não diz não pense. A Bíblia não diz não raciocine. Só que a Bíblia diz que toda a sua vontade tem que passar pela vontade dele. Jesus não quis, não desejou não passar na cruz. Jesus vai subir e vai dizer o quê? Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Glória a Jesus. Mas pastor, como eu faço para saber a vontade de Deus? Está escrito na Bíblia. Aleluia. Está escrito na Bíblia como saber a vontade de Deus. Só que quando a gente lê, a gente não quer obedecer.
Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 12, os versículos de número 2. Romanos, capítulo 12, e o versículo de número 2. Tem muita gente pedindo coisas que vai tirar ele da igreja, mas ele está pedindo mesmo assim. Tem pessoas que pedem coisas que afastam ele do Senhor, mas ele continua pedindo. Acharam? Aqui está uma fórmula de saber a vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que trabalhe, para que eu lhe pague o salário. Não é assim que funciona? Tome um banho para que você fique limpo. Não se conforme com o mundo, transforme o mundo para que... Acharam aí? Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar a vontade de Deus? Não se conforme com o mundo. Não, pastor, mas eu não me conformo. Então transforme ele. Mas como eu vou transformar o mundo? Começando a transformar você. O seu patrão vai ter o melhor funcionário. O seu amigo vai ter o melhor amigo. Nós precisamos nessa noite pedir isso para Deus. Porque às vezes isso está atrapalhando a nossa oração ser atendida. Porque nós estamos orando só com a nossa vontade. Irmãos, quando você ora pela sua vontade, você não recebe. Mas quando você ora pela sua fé, você recebe a sua vontade. Existe uma coisa aqui que nós temos feito. Nós estamos orando pela necessidade. E orar pela necessidade não resolve. Mas orar com fé resolve a tua e a minha necessidade. Não se conforme com o mundo. O mundo diz que tem que chutar o balde. Não chute o balde, não. O mundo diz que é olho por olho e dente por dente. A Bíblia diz que não. O mundo diz que você não precisa estar adorando a Deus em todo o tempo. Não escute isso não. O mundo diz que você passa o dia inteiro no celular vendo vídeo, mas a Bíblia diz que você deveria passar o tempo lendo a Bíblia. Esses dias eu recebi um vídeo legal. Se o crente usasse a Bíblia como usa o celular. Aí mostra pessoas na mesa comendo e lendo, mostra pessoas tomando banho e lendo, mostra as pessoas fazendo as suas necessidades e lendo, mostra as pessoas andando na rua conversando com os outros e lendo. Ah, como o mundo seria diferente se a gente não se conformasse com o mundo. O problema é que a gente não sabe o que Deus quer. O problema é que não se lê mais Bíblia. Existem igrejas que falam, lê o versículo e fala, fecha a sua Bíblia aí, não é assim? Fecha a Bíblia aí. Fecha a Bíblia não! Deixa a Bíblia aberta. Quando falar alguma coisa, confere. Quer saber a vontade de Deus? Leia a Bíblia Sagrada. Não se conforme com esse mundo. E para terminar, irmãos, eu tenho tempo? Tenho 2 minutos. Para terminar, quando oramos cheios de incredulidade. E eu quero ler um texto para encerrar nessa noite, em Tiago, capítulo de número 1, o verso 6 e 7. Abra aí sua Bíblia comigo, Tiago, capítulo de número 1, versículos de número 6 e o versículo de número 7. Quando você está orando dessa forma, entenda o que vai acontecer. Acharam? Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 6 e 7. A palavra diz assim: peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e é lançado de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração duplo, ele é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Amém? O texto vai dizer algo muito importante. Peça com fé, sem duvidar, porque o que duvida, ele é como a onda do mar. O irmão que está aqui orando sem fé,
Ele é como a onda do mar. Deus maravilhoso. Ai, eu vou parar de ir para a igreja. Eita, que Deus é forte. Por que eu estou aqui na igreja? E diz o texto, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Porque está orando sem fé. E o conselho de Deus para nós hoje é: ore com fé. Tire a incredulidade. Tem um texto que sempre que nós falamos de incredulidade, que é Mateus 13:58, que diz que Jesus voltou para o lugar que ele nasceu, cresceu, né? Entenda, quando eu falo nasceu em Belém. Estou dizendo para você entender aonde todo mundo conhecia Jesus. Mas diz o texto que lá aonde ele nasceu, ele não conseguiu fazer muitos milagres, por causa da incredulidade. Quantos de nós estamos aqui sem receber o que Deus tem para nós? Jesus está aqui nessa noite, querendo nos abençoar, mas a gente está cheio de incredulidade. A gente está duvidando que Ele é poderoso para fazer o que nós não podemos fazer. A gente está aqui orando e dizendo: mas Senhor, não vai ter como. Se você já está dizendo que não vai ter como, para que você está orando? Eu convido você hoje, quando você orar, irmãos, entenda isso hoje, pelo amor de Deus. Pastor, mas como eu vou entender isso? Indo aos pés de Cristo com humildade e sinceridade. Você não é perfeito, você é falho, mas você pode ir até os pés dele com sinceridade. Glória a Jesus. O problema é que nós vamos para todo lugar, irmãos. Nós ligamos para todo mundo, nós mandamos mensagem, nós assistimos vídeo no YouTube, nós pegamos pregação de ânimo, nós pegamos hino de ânimo, mas está tudo igual. Nós estamos oscilantes porque estamos orando sem fé. Nós estamos aqui dizendo que Deus vai nos ajudar. Amanhã nós estamos dizendo: não vai ajudar não, não vai ter jeito não. E Ele não quer ir você assim. Só que você vai ter que ter mais comunhão com Ele. Tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis. O problema não está em fazer oração, o problema está em fazer sem crer. E Tiago vai dizer que quem faz isso, ele é inconstante em todos os seus caminhos. No trabalho ele está insatisfeito. Não, meu Deus, Deus me deu esse trabalho. Oh glória, no outro dia está aqui trabalhando mim. Por que eu estou trabalhando aqui? Estamos orando sem fé. Irmão, fé é decisão. Fé é uma decisão que você tem que tomar. Deus me colocou aqui. Está tudo ruim, mas foi Deus que colocou, então glória a Deus por isso. Eu vou dar um testemunho sobre essa questão de acreditar no que Deus falou. E aí eu paro por aqui hoje. Os irmãos sabem que eu trabalhei 18 anos numa empresa e nunca duvidei do que Deus falou. Só que teve um tempo que ali não parecia que ia acontecer nada do que Deus falou. Quando você é quase um faxineiro e Deus falar que você vai ser o maior, irmãos, é uma estrada longa. Só que quem falou? Foi Deus. Então eu fiquei em casa, irmãos, com os braços cruzados. Faltava todo dia. Pegava atestado, enrolava, ia para o banheiro. Como Deus falou, Deus se vira para cumprir. E Deus cumpriu. Foi isso que aconteceu? Não, acho que não. Opa, Deus prometeu que eu vou ser o dono disso aqui tudo. Então já tem que começar a economizar. Porque quando eu chegar lá tem mais para mim. Tem que ser inteligente. Só que teve dias que eu tinha todos ao meu lado dizendo: sai dessa empresa. Sai dessa empresa. Você é um cara esperto. E um dia eu tentei sair, mas lembrei da promessa. Então se lembre da promessa que Ele fez, que todo aquele que crê, se orar, recebe. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus, amém?